Você já se perguntou o que realmente está escrito no livro mais misterioso da Bíblia? Será que o Apocalipse de São João esconde segredos que nunca foram revelados? Entre profecias assustadoras, símbolos enigmáticos e mensagens que atravessaram séculos, há algo que pode mudar completamente a forma como você vê o mundo. O que poucos sabem é que esse livro não fala apenas sobre o fim, mas também sobre um novo começo. No vídeo de hoje, vamos desvendar esses mistérios. E eu garanto, algumas dessas revelações vão te surpreender. Fique até o final. Para entender o Apocalipse, precisamos primeiro voltar no tempo. O livro foi escrito por São João, um dos apóstolos de Jesus, enquanto estava exilado na ilha de Patmos por volta do ano 95 DC. O Império Romano esteve em plena perseguição aos cristãos, e João, vivendo em isolamento, começa a ter uma série de visões. Ele as escreve no que hoje encontra como Apocalipse ou Revelação. Mas o que pouca gente sabe é que o Apocalipse não foi escrito apenas como uma previsão do fim do mundo. Na verdade, João estava sendo guiado por uma mensagem de esperança. Esse livro era uma resposta à dor e aos sofrimentos dos cristãos perseguidos da época. Ele ofereceria uma visão do futuro, onde, ao final, o bem prevaleceria. O Apocalipse é, portanto, tanto um aviso quanto uma promessa de renovação. Mas tudo isso é transmitido de forma simbólica, o que torna o texto difícil de interpretar até hoje. Agora, se tem algo que realmente fascina as pessoas no Apocalipse, são os 4 cavaleiros. Eles aparecem quando os 7 selos são abertos, e cada cavaleiro traz consigo um sinal de desolação. Vamos começar pelo cavaleiro branco. Esse é o mais misterioso de todos, porque ele pode ser interpretado de diferentes maneiras. Para muitos, ele representa Cristo, trazendo a vitória. Mas há uma teoria de que ele pode ser, na verdade, o anticristo, uma figura que engana as massas em tempos de crise. Em seguida, temos o cavaleiro vermelho. Ele simboliza a guerra. E não são apenas guerras físicas, mas também os conflitos internos que os seres humanos enfrentam. O cavaleiro vermelho aponta para a violência e a destruição, algo que vemos refletido na história, com guerras intermináveis que se estendem por gerações. Mas a pergunta que fica é: estamos vivendo essas profecias de guerra agora? O cavaleiro preto traz a fome. Imagine uma escassez de alimentos, uma luta por recursos básicos. Ele está diretamente ligado à desigualdade e à miséria. Será que a fome e a pobreza no mundo moderno não são, de certa forma, uma manifestação dessa profecia? A verdade é que ainda hoje milhões de pessoas sofrem com a fome. E finalmente, o cavaleiro pálido, o cavaleiro da morte, traz consigo a peste. Esse cavaleiro pode ser interpretado como a morte física e espiritual, mas também como as pandemias que afligem a humanidade, como a recente crise do coronavírus. As pandemias, as doenças, sempre foram associadas à morte. E claro, a pergunta é: será que já estamos vendendo o cavaleiro pálido cavalgando entre nós? Agora passamos para um dos mistérios mais intrigantes do Apocalipse: a besta e o número 666. Esse número se tornou um símbolo universal de maldade. Mas o que ele realmente significa? Muitos associaram o 666 a figuras históricas como o imperador romano Nero. Na época, o sistema de numeração clássico usava um sistema alfanumérico, onde as letras do alfabeto correspondiam a números. Quando você aplica esse sistema ao nome Nero César, o total é 666. No entanto, o número 666 não se limita a isso. A ideia de um sistema de controle, uma força opressora, tem sido associada ao número em tempos mais modernos. Será que o 666 está falando de um governo autoritário, de uma era digital de vigilância ou de um controle total sobre a humanidade? A marca da besta é algo que ainda hoje nos intriga. Será que ela é uma marca literal ou algo simbólico? A verdade é que muitas dessas interpretações dependem da nossa visão do mundo em que vivemos. O conceito de marca da besta também levanta a questão sobre o controle, sobre como as tecnologias que usamos hoje podem se tornar ferramentas de manipulação e dominação. Ao longo da história, inúmeras pessoas planejaram prever os dados exatos do Apocalipse.
Desde profecias antigas até teorias modernas, muitos acreditaram que o fim dos tempos estava próximo. Em 2012, por exemplo, houve um medo generalizado de que o mundo acabaria com o calendário maia. Mas afinal, há alguma base para tentarmos prever o momento exato do Apocalipse? Na Bíblia, Jesus diz que ninguém sabe o dia nem a hora, apenas Deus. Isso sugere que o Apocalipse não deve ser tratado como um evento com data marcada, mas sim como um processo de transformação global. Se pensarmos assim, podemos ver os sinais do fim como algo que já está em andamento há séculos, e não algo que aconteça de uma só vez. O Apocalipse também menciona algo fascinante: a Grande Babilônia. Esse nome é frequentemente associado a sociedades corruptas, impérios opressores e sistemas que se afastam dos valores divinos. Mas o que seria a Babilônia nos dias de hoje? Alguns acreditam que ela representa um sistema financeiro global, enquanto outros veem nela uma referência à decadência moral e espiritual do mundo moderno. A queda da Babilônia no Apocalipse simboliza o colapso de tudo que é injusto e corrupto. Isso levanta a questão: será que já estamos vendo sinais dessa queda acontecendo? Outro elemento fundamental no Apocalipse são os 7 selos. Cada selo que é aberto traz consigo um evento catastrófico. Mas o 7º selo, ao ser aberto, revela algo diferente: um silêncio profundo no céu. Esse silêncio é interpretado como um momento de transição antes do grande desenvolvimento. Isso pode simbolizar um momento de reflexão antes da grande transformação. Será que esse silêncio significa que Deus nos dá tempo para mudar antes do fim? O Apocalipse não fala apenas de destruição e caos. Ele também traz uma promessa: a criação de um novo céu e uma nova terra. Essa é a visão de Nova Jerusalém, um lugar onde não há dor, sofrimento ou injustiça. Essa imagem final do Apocalipse nos lembra que, mesmo em meio às dificuldades, há esperança. E talvez essa seja a maior mensagem do livro. Não importa quão difícil seja a jornada, sempre há um novo começo nos esperando. Agora eu quero saber de você. Você acredita que já estamos vivendo os sinais do Apocalipse? Ou acha que essas profecias ainda estão por vir? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião.